essa geração millennium, ela se preocupa muito em fazer parte de um grupo. Então, se a gente tem pessoas antes, a geração Y, geração X, que pensavam muito em plano de carreira, em salário, em estar estável em uma empresa, essa geração nova, ela quer fazer parte de um grupo. Então, quando você mostra que você pode montar um grupo, que todo mundo se ajuda, que todo mundo vai ensinar, que todo mundo vai fazer parte desse grupo, você tem um engajamento muito grande em trazer o colaborativismo à tona. Vamos conhecer mais sobre um movimento que ocorre dentro das empresas, que é o colaborativismo, com o Vitor Acamini, que é o idealizador de um desses grupos dentro de uma empresa de TI aqui em São Paulo. Qual é esse conceito? O conceito do colaborativismo nada mais é do que uma ideia de trazer o máximo de pessoas para conversar sobre algum tema específico. A gente vem numa toada assim de essa parte de individualismo, onde as pessoas pensavam em eu preciso estudar, preciso ser um especialista para poder manter o meu emprego, para ser aquele cara, o cara que detém o conhecimento. E isso com o tempo vem mudando. A gente vem com um movimento que cada vez mais as empresas procuram pessoas que querem compartilhar o conhecimento. Então, o colaborativismo é essa ideia onde você vai ensinar as pessoas o que você conhece. Agora, a vida nos induz a um individualismo, a competição, desde a escola até o vestibular, enfim, você adquire conhecimento para conquistar o seu espaço no mercado. Como ir contra toda essa cultura e você dividir conhecimento, compartilhar informações? Então, esse é um paradigma que tem que ser quebrado. Então, a parte mais difícil é quebrar esse paradigma. Inicialmente, a gente como convencer as pessoas a compartilhar esse conhecimento. E isso surge muito diferente com essa nova geração, porque a geração nova, essa geração millennium, ela se preocupa muito em fazer parte de um grupo. Então, se a gente tem pessoas antes, a geração Y, geração X, que pensavam muito em plano de carreira, em salário, em estar estável em uma empresa, essa geração nova, ela quer fazer parte de um grupo. Então, quando você mostra que você pode montar um grupo, que todo mundo se ajuda, que todo mundo vai ensinar, que todo mundo vai fazer parte desse grupo, você tem um engajamento muito grande em trazer o colaborativismo à tona e largar essa parte individualista das pessoas. E como é a organização desse grupo? Como é que esse conhecimento é passado um para o outro, cada um dos integrantes? Assim, eu acho que a grande diferença do grupo de colaborativismo é que ele não se categoriza como um treinamento formal. É a informalidade que traz assim aquela coisa especial do colaborativismo, que são as pessoas poderem apresentar o tema que for, aquele tema que conhece e sem ser especialista. Porque quando a gente fala em um treinamento formal, muitas vezes a gente busca, quem vai ser o especialista que vai falar sobre isso? E você não precisa ser um especialista para falar de qualquer coisa que seja. Porque se você conhece um pouco mais do que as pessoas que você está falando, você já está ensinando. Então, o grupo se forma na informalidade de você poder apresentar da forma que você quiser, de poder falar o tema que você quiser e, principalmente, de você reunir o grupo e não trazer essa coisa de vamos, esse horário, esse tem que ser expositivo, tem que ser dessa forma. Então, fica uma coisa bem tranquila. A gente, por exemplo, no nosso grupo, a gente traz inclusive mesas redondas, onde a gente senta numa mesa e a gente fala assim, o tema hoje é esse. A gente tem temas de produtividade, a gente vai ter um tema agora que é o Clube do Livro, onde as pessoas vão indicar livros que elas gostam. Então, essa informalidade que traz assim e compõe o formato do colaborativismo. Como as empresas veem isso, esses movimentos surgindo dentro das companhias e sem esse controle que muitas empresas gostam de ter, todo o sistema, a parte operacional, quadro de funcionários? Então, eu não digo que em todas as empresas são assim, mas na nossa está sendo bem visto, com bons olhos. Inclusive, tem muitas pessoas de alto escalão que estão se envolvendo. Você está lá, o estagiário está falando está expondo algum tema e você tem sócios da empresa que estão assistindo. Isso que é o mais bacana, assim, porque as empresas estão nessa frente de ter profissionais mais versáteis. Então, pelo menos a nossa empresa, ela consegue enxergar que os profissionais que vão lá aprender vão estar mais qualificados para seja o que for. Independente de você estar hoje aprendendo um tema que seja totalmente de comunicação, por exemplo, que é uma coisa que é um pouco mais desgastada na área de TI, que a área de TI tem aquela coisa mais técnica, então eles não se importam, assim, eles gostam e estão fomentando isso também.
mas há casos de resistência dentro das empresas. Esses grupos, eles se reúnem dentro do horário de trabalho ou fora, são horários alternativos? Como é que isso funciona? Então, isso é uma coisa que é bem bacana também, porque diferente de um treinamento que o funcionário vai lá e, por exemplo, ele perde um dia de trabalho, ele vai lá e vai ficar 8 horas que são pagas, esse nosso grupo é 1 hora que a gente está levando por semana, ou 2 horas, e é totalmente fora do horário de trabalho. Então você vê o engajamento acontecendo de verdade, as pessoas querendo aprender, as pessoas indo lá querendo ensinar. Eu acho que o mais importante é essa parte de estar querendo ensinar. E na empresa, assim, a gente não tem resistência quase nenhuma, assim, absolutamente zero. E qual o retorno que a empresa tem? Os funcionários ficam mais motivados, quem participa desses grupos? O que você tem observado no comportamento de quem participa desses grupos? É um relacionamento de ganha-ganha. É um relacionamento onde todo mundo sai ganhando. Quando você está estudando sozinho, você tem uma progressão aritmética dos conhecimentos. Num grupo desse, você tem uma progressão geométrica, porque isso se multiplica. E essa relação de ganha-ganha vem tanto da pessoa que está aprendendo, quanto da pessoa que está ensinando. Porque qual a melhor forma de você aprender? É ensinar, é você fixar esse conhecimento. Então todo mundo sai ganhando e é uma coisa que está acontecendo e está sendo incrível. Isso surgiu de maneira muito natural para você. Você tinha uma vocação para dar aula, acabou reprimindo durante um tempo isso na sua vida e de repente isso veio à tona. Conta pra gente. Eu tenho, desde novo, eu dava algumas aulas de reforço na escola, muito de química. Quando eu fui me formar, eu pensei, vou prestar a faculdade para fazer química, só que por questões, meu pai já era da área de informática, e também essa coisa de, o que eu vou fazer, tá na moda SI. E eu fiz sistema de formação, acabei me formando, entrando na Accenture, e essa coisa ficou um pouco reprimida mesmo. Aí o tempo foi passando, eu me especializei em banco de dados dentro da Accenture e tive a oportunidade de dar esses treinamentos formais dentro da Accenture. Aqui em São Paulo, fui para Paraíba também, que a gente tem um delivery center lá. E com o tempo passando, isso foi ficando um pouco mais, cada vez menos, e agora voltou à tona com eu podendo tocar esse projeto e podendo não só eu ir lá e explicar alguma coisa, ensinar alguma coisa, mas eu tá vendo assim, desde o estagiário mais novo da empresa até ver o sócio mais antigo indo lá e conversando, indo lá e ensinando. Buscando informações, né? Porque todo mundo tem um pouco para oferecer, não importa a idade, o nível de conhecimento ou de instrução, não é? Isso é uma realidade assim, que acontece muito. Porque se você for pensar, hoje você conversando com um taxista, o quanto que você não aprende de atalhos em São Paulo, o quanto que você não aprende de histórias da cidade, ou você conversando com um garçom num bar, o quanto que ele não vai te contar de como que ele serve as pessoas, da ginga que o garçom tem para convencer as pessoas. Então isso é uma coisa que é fato. Todo mundo tem uma coisa para ensinar, alguns menos, alguns mais, mas dependendo do seu público, você sempre vai poder ensinar alguma coisa. Hoje, quem quiser montar um grupo desse, mobilizar algumas pessoas do ambiente de trabalho ou outros lugares que frequenta, quais as dicas, quais os pontos-chave para montar um grupo como esse? Eu acho que a primeira coisa é entender a motivação de dentro. Tem que ser uma coisa das pessoas entenderem que isso não é para fazer marketing pessoal, não é para se promover dentro da empresa, mas sim realmente para criar essa coisa de ajuda. Tem que ser essa coisa mútua, tem que as pessoas enxergarem aquilo como um time. E não um time da empresa, um time de amigos, um time de pessoas que estão lá prontas para se ajudarem. Então você basicamente pega um número mínimo de pessoas para ir lá e conversar sobre um tema específico. E isso com o tempo aquele boca a boca, aquela coisa viral, ele vai se viralizando dentro da empresa e vai acontecendo. Porque é o que eu te falei, sempre tem as pessoas que sabem alguma coisa diferente que podem ensinar. Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. Obrigado a você. Luciene Miranda para a Ducascope TV.